Então, um filme sobre rainhas africanas está sendo produzido agora em Hollywood. E eles escolheram para o papel da rainha líder a maravilhosa, a linda, a loira, a branca, Blake Lively. E o mundo está em completo alvoroço porque como eles ousam fazer isso? Como ousam roubar a história, a cultura, a imprecisão de uma coisa dessas? E o que eu digo agora não é verdade, pois não há universo em que escolham uma atriz branca de Hollywood para uma rainha africana. No entanto, quando se trata de escolherem uma atriz negra para interpretar uma mulher historicamente branca, Helena de Troia, a internet simplesmente está de boa com isso. E, gente, eu não tenho problema com eles escolherem uma pessoa negra porque eu sou racista. Eu tenho um problema com isso porque é extremamente, historicamente impreciso. E se fosse o contrário, todos nós sabemos que eles gritariam nas ruas sobre como a nossa sociedade se tornou depravada. E ainda assim, aqui, porque as pessoas estão ficando frustradas com o apagamento literal do que realmente aconteceu na história. O apagamento de como a nossa sociedade costumava ser. A documentação de algo que é completamente falso, elas estão sendo chamadas de racistas. Bem-vinda ao mundo de hoje. Isso está ficando irritante. Então, para contextualizar as pessoas que não conhecem a história de que estou falando, Lupita Nyong'o, A Odisseia, que é um filme que será lançado em breve por Christopher Nolan e que deve ser, você sabe, um filme enorme. Apesar da animação geral, algumas escolhas de elenco foram bem controversas. Nós comentamos o fato de que eles escolheram um homem transgênero, Elliot Page, que antes era Ellen Page, para o papel do guerreiro, apesar do fato de que ele tem 1,55 m. O guerreiro, Aquiles, que anteriormente foi interpretado por Brad Pitt. Já falamos sobre isso inúmeras vezes. As pessoas estão simplesmente furiosas com isso. O que vocês estão fazendo, gente? Tipo, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão pegando um homem claramente com um estilo mais feminino e fazendo dele a definição do que todos nós vemos como masculinidade? Mas Lupita também está gerando muita polêmica agora. que vai interpretar 2 papéis na Odisseia, confirmando as especulações online, Nyong'o. Confirming online speculation, Nyong'o interpreta Helena de Troia, considerada a mulher mais bonita do mundo e culpada por iniciar uma guerra. A vencedora do Oscar também faz Clitemnestra, irmã de Helena. A revista Time confirmou a escalação em um perfil sobre Christopher Nolan, revelando também por que o diretor recusou escalar atores para interpretar os deuses do Monte Olimpo em sua adaptação do conto mítico. Nolan diz que considerou a ideia, mas depois decidiu que dar presença aos deuses por meio da natureza e das crenças dos personagens era a escolha mais sábia. Nolan disse: "Me interessei pela ideia de que naquela época havia evidências da existência dos deuses por toda parte. O incrível do cinema, especialmente o IMAX, é levar o público à imersão, fazendo-o sentir-se perto de tempestades, mares agitados e ventos fortes." É tão de partir o coração porque Christopher Nolan criou alguns dos filmes mais incríveis. Oppenheimer foi simplesmente espetacular. E ainda assim, por algum motivo, eles decidiram que essa é a melhor maneira de fazer as coisas. Novamente, eu realmente acho Lupita Nyong'o absolutamente deslumbrante. Sei que dizer que não é racista pode soar racista, mas realmente acho que algumas das mulheres mais bonitas do mundo são negras. Não tenho problema com isso. Isso não é uma questão de se pessoas negras são bonitas. Isso é uma questão de se Helena de Troia era negra e ela não era. E isso é frustrante para as pessoas que sentem cada vez mais que os brancos estão simplesmente sendo apagados da história. Novamente, lembre-se, antes de falarmos sobre como você se sente em relação a isso, porque isso te deixa um pouco desconfortável, apenas pense em como você se sentiria se uma rainha africana fosse interpretada por Blake Lively, Sydney Sweeney ou Angelina Jolie. Você ficaria realmente chateada com isso. Não porque você seja racista contra brancos, mas porque simplesmente não faz sentido, e todas nós sabemos que isso é verdade. E mesmo assim, ainda assim. Mesmo com toda a controvérsia, por algum motivo, esse filme ainda segue em andamento. De acordo com Kaushi, que é um mercado de previsões, não há nenhum plano real de adiar a Odisseia. Aliás, este vídeo tem patrocinadores, e nós agradecemos por isso. Kaushi. Então, não deixe de baixar o aplicativo e usar o código MEIRACA para ganhar 10 zeros de desconto quando você negociar 10. Kaushi. Aposte seu dinheiro na sua previsão. Lembre-se, esses são temas que as pessoas realmente discutem.
This is the types of topics that people are actually having. Se você está disposto a falar sobre isso e realmente apostar dinheiro nisso, isso mostra o que as pessoas estão sentindo. Mas a Odisseia não está sendo adiada. Ok, agora vai ser muito bom. Tenho certeza de que vai ser um filme sensacional. Vai ter uma avaliação acima de 85% pelo menos, porque Christopher Nolan faz as coisas muito bem. Mas isso faz parte do grande problema disso. Isso é parte do motivo pelo qual isso é frustrante para mim em um nível pessoal. Porque tantas pessoas vão assistir a esse filme. De jovens que são grandes fãs do Christopher Nolan vão assistir a isso. E talvez nunca assistam ao filme mais antigo e pensar consigo mesmos. Claro, Helena de Troia poderia ter sido negra. Isso simplesmente não é factual. Acho incrivelmente frustrante que estejam dispostos a simplesmente apagar nossa história. Simplesmente apagar. Elon Musk está comentando sobre os rumores. Isso começou cedo demais, mas infelizmente temos que assistir um pouco de Whoopi Goldberg, pois não sou só eu que estou frustrada. Muita gente está brava. De novo, não é por ela ser negra. É pela imprecisão e pelo apagamento de mulheres brancas lindas que não devem ser esquecidas na nossa história. Vamos ver o que Whoopi diz. Que Christopher Nolan escalou a vencedora do Oscar Lupita Nyong'o como Helena de Troia na versão para o cinema da épica Odisseia, do poeta grego Homero. Agora Musk afirma que Nolan perdeu sua integridade. Eu não acho. Ah, você sabe. Ok, eu não acho que ele esteja errado. Eu penso assim. Olha, Christopher Nolan é um artista, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Ele é um artista e pode interpretar qualquer coisa do jeito que ele quiser. Graças a Deus que ele fez isso de várias formas, pois seus filmes têm sido espetaculares e contaram histórias muito difíceis ao longo dos anos. Mas, ao mesmo tempo, quando você acaba vendendo sua alma para a insanidade de Hollywood, de impor novidades e apagar certos grupos. Ao entrar nesse racismo, você perde sua integridade. Quando as pessoas veem, vamos ser totalmente honestas sobre isso, tá? Quando você vê que uma pessoa negra foi escolhida para o papel de uma pessoa famosa que sempre foi branca, sempre que você ouve isso e a primeira coisa que você pensa é: ok, eles caíram na onda, na moda, nesse movimento de tentar fazer tudo parecer igual. É isso que as pessoas pensam. Agora, algumas pessoas podem achar que isso é algo bom. Por fim, a mudança está chegando. Estamos igualando pessoas negras e brancas, o que é absurdo, pois todos já são iguais. Mas outros podem pensar: isso é terrível. Não é um julgamento sobre ser bom ou ruim. É basicamente um julgamento do fato de que, ok, você caiu nessa novidade. E isso, de muitas maneiras, faz as pessoas pensarem que você perdeu sua integridade. Eu, por exemplo, vejo isso e digo: ok, ele simplesmente perdeu o rumo, que pena. Não gosto disso porque prefiro precisão nas reportagens e filmes. Quero ter certeza de que, ao assistir, não estou recebendo propaganda imprecisa. Mas, ao mesmo tempo, não acho que possamos negar o fato de que as pessoas veem isso como ter perdido o compromisso com a verdade. Porque Homero descreveu essa personagem fictícia como uma mulher de pele clara e loira, que era tão bonita que os homens começaram uma guerra por causa dela. Ok, vamos falar sobre a questão da ficção, porque eu estava falando sobre as imprecisões históricas. Ok, sim. Helena de Troia não foi uma pessoa real. Para quem não sabe, ela não era uma pessoa real. Então isso é algo que está sendo usado no momento para dizer é uma ficção. Está falando sobre uma época da nossa história, um período da nossa história, em que todo mundo sabe exatamente quem eram as pessoas nos reinados e como elas eram. Vamos deixar isso claro. Sim, especificamente, Helena pode não ter sido uma pessoa real, mas uma rainha linda na época das deusas gregas, etc. Todos nós sabemos. Todos nós simplesmente sabemos. Nós sabemos que naquela época a realidade era que seria uma personagem branca, uma linda personagem branca. Nós simplesmente sabemos disso. Na verdade, eu não me importo nem um pouco se essa pessoa é real ou não. É sobre olhar para a história e lembrar do que estava acontecendo. Novamente, de forma bem simples, se fosse uma rainha africana fictícia em um filme africano fictício e ela fosse branca, todo mundo saberia que isso não está certo, mesmo que essa personagem não fosse real. Eu não sei se você percebe isso.
Lupita também é considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo. Uhum. Eles insistem nesse assunto, achando que pessoas negras não são bonitas. Não tem relação com isso. Tem a ver com permitir que as verdades do passado permaneçam como verdades do passado e que não sejam apagadas pelos fatos políticos de hoje em dia. É sobre isso. Então, eu não tenho certeza do que você está tentando dizer. Você realmente não precisa ir ao cinema. O que é isso? Eu não sei por que você sente que precisa falar sobre isso. Eu sugeriria olhar no espelho se você se preocupa tanto com a aparência dos outros, se é esse o caminho. E eu adoro isso. É tão hipócrita. Não entendo por que você precisa comentar sobre isso. Ruby, por que você precisa falar algo? Talvez porque Elon Musk seja uma das maiores vozes culturais do mundo e gosta de opinar. Essa é sua legitimidade. Ele literalmente criou X do mesmo jeito que você é a apresentadora do The View. Então, por isso, você pode falar sobre as coisas. Tipo, por que eles sempre fazem isso? Tipo, por que você sequer tem o direito de contribuir para essa conversa? Da mesma forma que você tem o direito de contribuir para essa conversa. E por que você está falando do Elon Musk olhando no espelho? Talvez você devesse se olhar no espelho antes de discutir se pessoas negras são bonitas. Você não é uma mulher bonita. Todo mundo sabe que ela não é uma mulher bonita. Qual é o objetivo disso? Aliás, ela não é uma mulher bonita porque ela não é bonita. Não tem nada a ver com a cor da pele. Pode estar relacionado à escolha dela de raspar metade da cabeça. Não se dê ao trabalho de tentar me zoar, gata. Eu sei muito bem como eu pareço. Sabe, tem tanta coisa que eu quero te dizer que é rude e horrível, mas não vou fazer isso. Mas saiba que estou pensando isso. Elon Musk. Não vou fazer isso porque sou melhor que você. Mas ele tem autismo. Seja gentil, Whoopi. Você não se importa com pessoas com autismo que enfrentam dificuldades? Não se forem homens brancos. Enfim. Essa é a história e meus pensamentos. Está ficando entediante repetir essas suposições sobre nossa sociedade. Mas o que fazer? Obrigada por estarem aqui. E obrigada se você está cuidando disso.